Olá pessoal, sou a professora Débora e hoje eu vou iniciar com vocês a quarta aula de Ciências Forenses. Hoje a gente vai conversar sobre a medicina legal em si, tá? É um assunto muito bacana e muito esperado por vários alunos que gostam da área, tá? Então vamos lá ver o que é a medicina legal propriamente dita, tá? A medicina legal, ela é uma ciência definida pela doutrina de diversas formas e diversos autores diferentes, ok? Então eu trago para vocês uma das definições que eu acho mais pertinentes, que foi escrita pelo Fávaro, tá? Que foi um médico e importante estudioso na matéria, que entende de medicina legal como a aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Essa é a melhor definição atual em relação à medicina legal. Ele também diz que a ciência e a arte extrajurídica auxilia alicerçada em um conjunto de conhecimentos médicos, paramédicos e biológicos destinado a defender os direitos e os interesses dos homens e da sociedade, certo? Essa é a melhor definição no momento para a medicina legal, tá? Entretanto, a gente vai evidenciar aqui na medicina legal a forma como ela atua, tá? No esclarecimento de incontáveis fatos que são de interesse jurídico, certo? Que, para tanto, a gente utiliza aí algumas sub-áreas da medicina legal. Vejam só. A antropologia, que é o estudo da forma, tá? A traumatologia, que é o estudo do trauma. A asfixiologia, que é o estudo das asfixias, a tanatologia, que é o estudo da morte, a sexologia, que são o estudo dos crimes sexuais, a toxicologia, que são o estudo dos tóxicos e venenos, a infortunística, que são as doenças profissionais e acidentes de trabalho, a psicologia jurídica, que estuda o psiquismo, a psiquiatria forense, que estuda os distúrbios mentais, e a genética médico-legal ou forense, que são as heranças genéticas e os testes de paternidade e afins. A medicina legal brasileira, ela desfruta de uma ampla admiração mundial, tá bom? Ela ficou bem conhecida desde a época da patente dela, lá em 1985, na perícia, tá? Que foi através da determinação de identidade dos especialistas do IML de São Paulo e da Unicamp na caracterização da ossada de Joseph Mengele, tá? Joseph Mengele foi um carrasco nazista, né? Foi um médico nazista que ficou conhecido pelos prisioneiros de Auschwitz como o Anjo da Morte. Ele foi um médico extremamente cruel na época da guerra, tá? Ele fazia experiências em crianças que tinham irmãos gêmeos, machucava essas crianças para ver se a outra sentia dor e tal. E quando finalizou a guerra, ele fugiu da Alemanha, fugiu de Auschwitz, veio para a América do Sul. Na América do Sul, ele se refugiou um tempo na Venezuela, depois na Argentina, depois no Paraguai, por último ele veio para o Brasil. E aí ele morou aqui no Brasil durante todo o resto da vida dele, até que ele morreu afogado no litoral paulista, lá em Bertioga, tá? E aí foi encontrado a ossada desse médico. Obviamente que ele tinha outra identidade, então foi necessário fazer um exame minucioso, tanto de DNA quanto antropológico, para encontrar as características que batessem com a identidade de Joseph Mengele, tá? Então, na época colonial, a medicina legal nacional, ela foi decisivamente influenciada pelos franceses, tá? Em menor escala pelos italianos e pelos alemães também. Porque quando isso aconteceu, do estouro ali do final da Segunda Guerra, em que a maioria dos médicos, o pessoal que trabalhava em campo de concentração estava fugindo, os franceses começaram a meio que caçar, entre aspas, esses profissionais que trabalhavam com tortura em Auschwitz, e aí eles saíram caçando pelo mundo inteiro todas as pessoas que trabalhavam lá torturando os judeus, tá? E aí uma dessas pessoas que eles estavam indo atrás era o Joseph Mengele. Eles sabiam que estavam na América do Sul. Quando os franceses chegaram no Paraguai, ele fugiu do Paraguai, então ele sempre estava fugindo dos franceses. Quando
A França chegou lá na Argentina, ele fugiu da Argentina, chegou na Venezuela, a mesma coisa, e aí quando ele veio pro Brasil, ele ficou aqui porque a França ainda não tinha chegado no Brasil de fato. Por isso que ele ficou aqui por muito tempo, praticamente todo o resto da vida dele, ele ficou aqui no Brasil e necessariamente em São Paulo. Ele transitou ali um pouco entre Minas Gerais e São Paulo, mas a maior parte da vida dele foi aqui em São Paulo. E que aí no finalzinho já, quando ele depois de já ter falecido, foi que a França chegou no Brasil atrás dele, foi quando encontrou a máxima de informação que tinha disponível, que foi das ossadas dele. Então a França ela colocou pressão sobre o governo brasileiro naquela época para conseguir fazer a extradição dessas ossadas para fazer as análises. Então o IML de São Paulo ficou responsável por fazer a determinação dessa ossada propriamente dita, tá? Eles quase não tiveram nenhuma participação da Alemanha e dos italianos, muito menos de Portugal nessa ação de ir atrás dessas pessoas que fizeram tortura em Auschwitz, tá? Mas ficou ali como um passo importante na medicina legal do Brasil a identificação dessas ossadas, tá? Tanto pela antropologia quanto pelos exames genéticos de ossos, certo? Então ali começou um trabalho bem minucioso em relação à medicina legal com aquele material que eles tinham disponíveis no momento, né? O Joseph Mengele, ele tinha um filho, uma ex-esposa, e aí foi utilizado o material genético do filho para poder fazer a comparação do DNA. O DNA bateu com o DNA do filho dele, e o antropológico também tinha batido com todas as informações. Uma desses achados antropológicos foi uma divergência na região do fêmur que ele tinha no osso por conta de um acidente de moto que ele sofreu na época da guerra. E aí esse acidente de moto ele criou um calo ósseo. E aí na hora que eles receberam essa ossada, eles viram que no fêmur de fato tinha esse calo ósseo, tá? É uma história bem interessante. Tem série, tem filme sobre esse assunto. É bem legal assim de você ir atrás dessa informação e assistir também, tá bom? Então vejam só. Ali nos compilados de trabalhos referentes, né, à antropologia, a gente também teve da toxicologia, e aí um ou outro laudo pericial feito por pessoas mais leigas, mais interessantes pelo lado pitoresco do que pelo aspecto médico propriamente dito, tá? Então naquela época tinha muita gente que achava que sabia do assunto, queria dar pitaco, queria fazer laudo, então foi uma confusão ali em relação a essa parte, mas o IML de São Paulo, junto com a Unicamp, deu conta do recado, tá bom? Vejam só. A verdadeira nacionalização da medicina legal no Brasil, a gente deve ao Raimundo Nina Rodrigues, né? De uma autêntica escola brasileira de especialidade na Bahia, constituída, entre outros, por Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leônido Ribeiro, Oscar Freire, Estácio Luiz Valente de Lima. Todos esses nomes são nomes que são conhecidos na história brasileira, tá? São nomes que você, em algum momento no colégio, ouviu falar sobre, mesmo que você não lembre exatamente sobre do que se trata. Mas anotem aí esses nomes, pesquisem sobre eles, tá? Porque é interessante, é um rico conhecimento da história em relação à medicina legal, tá? Eles originalmente orientaram a fazer a diferenciação da disciplina, dos seus métodos e das suas doutrinas para as particularidades do meio judiciário. Então, eles pegaram toda aquela área médica que eles tinham para aplicar no judiciário como uma disciplina diferente, tá? Então, já não era mais colocado dentro da grade da medicina de forma genérica, tá? Eles separaram isso como uma disciplina específica de aplicação ao judiciário, certo? E logo em seguida, desde então, se sucederam aí sadiamente nas capitais brasileiras as escolas de medicina legal, interessando aos juristas, advogados, delegados de polícia, médicos, psicólogos e psiquiátricas o conhecimento dessa disciplina, tá? Então, gerou então um grau de entrosamento que ela guarda em todos os ramos do saber. É interessante a gente pensar nisso, porque a medicina legal hoje, ela não é restrita somente à medicina, tá? A psiquiatria, a psicologia, todos os outros profissionais, eles passam a estudar medicina legal por conta do interesse jurídico que tem nessa matéria, certo? Então, os advogados estudam medicina legal, tá na grade do direito, né?
um semestre de medicina legal. Então, é muito importante o conhecimento de medicina legal para várias áreas que sejam aplicáveis ao judiciário, ok? Então, a medicina legal, ela tem uma divisão didática da disciplina, tá? Só para conseguir facilitar os assuntos que a gente precisa estudar. Por interesse didático, a medicina legal ela admite uma parte geral, na qual a gente estuda a jurisprudência de fato, tá? Jurisprudência médica, que é a deontologia e a diciologia. E isso vai ensejar ali no profissional da medicina conhecimento sobre os seus deveres e direitos em relação a tudo que envolve a medicina legal, tá? E logo em seguida também a gente tem o Código de Ética dos Advogados, que é uma parte especial que a gente vai ver logo a seguir, tá? Vejam só, a medicina legal ela é dividida em setores, tá? E aí esses setores, eles vão dividir os assuntos para facilitar os estudos, tá? Esses setores, eles merecem, assim, cursos específicos somente para eles, porque eles são muito complexos, tem muito assunto. Mas eu vou falar aqui um pouquinho resumido sobre cada um deles e vou aprofundar em mais 2 deles para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que a gente não vê muito por aí, tá? A primeira divisão da medicina legal que a gente tem é a antropologia forense. A antropologia forense, ela estuda a identidade e a identificação, seus métodos, processos e técnicas. Então, encontrou ossada, encontrou cadáver, fazer identificação desses restos mortais é importância da antropologia forense, tá? São eles que estudam identidades e identificações. A traumatologia forense, ela trata das lesões corporais e das energias causadoras do dano, tá? O que causou essa lesão corporal presente ali na superfície da pele. A sexologia forense é sobre a sexualidade normal, patológica e criminosa de crimes sexuais, tá? Ele analisa as sutis questões inerentes à erotologia, imunologia e à obstetrícia forense. Muito importante em casos de crimes sexuais, estupro de mulheres adultas, abuso de menores e abuso de idosos também, tá? Idosos e idosas acima de 60 anos também é muito importante fazer o estudo da sexologia forense nesse quesito. Porque muitas vezes a gente tem crimes sexuais associados a psicopatias, tá? Então essas psicopatias, elas podem levar o indivíduo a cometer crimes de natureza sexual por algum outro motivo e não necessariamente pela pessoa, sabe? Não é necessariamente aquela vítima que a pessoa quer, não é pelo fato da pessoa vítima, mas sim pelo ambiente, pela erotização que ele tem em relação à situação do crime sexual. Então, isso precisa ser associado à psicopatia quando não houver, analisa-se o motivo pelo qual ocorreu esse abuso, certo? A asfixiologia forense, a gente tem ali algumas asfixias gerais, é o estudo das asfixias, né? Do ponto de vista médico e do ponto de vista jurídico, particularidades próprias da esganadura, do estrangulamento, do enforcamento, do afogamento, do soterramento, da imersão em gases irrespiráveis, dos suicídios, homicídios e acidentes. Por quê? Tá? A asfixia geral, ela entra como meio de penalização cruel, tá? Então, quando você retira o oxigênio de uma pessoa, você está torturando essa pessoa. Então, ela incide em meio cruel na jurisprudência, ok? Então, no ponto de vista médico e jurídico, esse é crime cruel. Então, a gente precisa ver se isso foi acidental, se isso foi homicida, né? Se a pessoa tentou matar a outra por meio de asfixia. Se isso foi um suicídio, né? Então, quando a pessoa amarra lá a corda no pescoço, pula de um lugar alto, ela provoca uma asfixia por conta da constrição no pescoço, tá? E aí a gente tem a esganadura, o estrangulamento, o enforcamento, e o afogamento e o soterramento também. Soterramento acontece geralmente em casos de desastres, né? Terremotos, onde acaba caindo prédios, no caso das barragens que explodem e
gera soterramento das pessoas que estão próximas. Então, tudo isso é por modificação do ambiente. O soterramento em si, a gente modificou o ambiente que tinha oxigênio e retirou o ar disponível daquela pessoa por conta do soterramento, tá? Tem também a tanatologia, tá? A tanatologia, ela se preocupa com a morte em si e em todos os aspectos médicos legais, tá? Em relação à morte. Os fenômenos cadavéricos, a data da morte, o diagnóstico da morte, a morte súbita, a morte agônica, inumação, exumação, necrópsia, embalsamento e a causa jurídica, tudo isso vai ser estudado dentro do setor tanatologia, tá? Embalsamento, quando esse corpo falecido vai viajar de avião para ser enterrado em outra cidade, quando esse corpo vai ser transmitido para outro estado, quando o velório vai exceder 24 horas. Então, quando é necessário o embalsamento, tá? Exumação, quando é que esse corpo vai ser retirado do cemitério? Inumação, quando é que esse corpo vai ser enterrado no cemitério? Morte súbita, quando a pessoa morre do nada. Morte agônica, quando a pessoa sofre muito para falecer, né? Então, tudo isso vai ser interesse da tanatologia, beleza? Aí a gente tem também a toxicologia. A toxicologia, ela estuda os cáusticos, tá? Tudo que é tóxico. Os envenenamentos e a intoxicação alcoólica por meios tóxicos também, pelo emprego de processos laboratoriais. Então, graças à toxicologia, a gente vê a evolução atualmente da especialidade que empresta o seu saber à medicina legal. Muito importante também no setor de drogas, tá? Drogas físicas, drogas psicossomáticas, drogas em relação a medicamentos e bebidas alcoólicas também. A gente tem o setor psicologia judiciária, tá? Que ela vai versar sobre os fenômenos volitivos, afetivos e mentais inconscientes que podem influenciar na formação, na reprodução e na deformação do testemunho ou da confissão do acusado, tá? E da vítima também. E vai analisar ainda também o depoimento dos idosos e dos menores, certo? Porque alguns menores de idade, quando são chamados para depor, eles são manipuláveis pela acusação ou pela defesa a falar o que eles querem que fale. Então, a psicologia judiciária é importante para saber se essa criança está sendo sincera ou se essa criança está sendo manipulada a falar algo que eles querem que o juiz saiba, tá? Mesma coisa acontece com idosos. Geralmente com idosos vem sobre ameaça, falando, se você não falar isso de mim, eu vou te ameaçar, vou pegar suas coisas, vou te roubar, vou pegar sua conta no banco. Sempre vem com uma ameaça junto, tá? Então, é importante a psicologia judiciária nestes casos, tá bom? Já a psiquiatria forense, ela vai estudar as doenças mentais, a periculosidade do alienado, as socioneuropatias em face dos problemas judiciários, a simulação, a dissimulação, os limites e os modificadores da capacidade civil e da responsabilidade penal. Por que isso é importante? Porque às vezes o crime cometido foi cometido por uma pessoa que tem algum problema mental, tem alguma deficiência mental, tá? Então, essa deficiência mental, ela precisa ser analisada por um psiquiatra para ver até que ponto esse crime foi feito intencionalmente, tá? É normal a gente ter casos em que a pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia, acaba cometendo um homicídio, sendo que a psiquiatria, ela acaba atestando lá que foi o processo psicótico que fez ela cometer o homicídio, tá? Então, aí o homicídio, ele vai entrar como uma pena mais branda, provavelmente em hospital psiquiátrico, que ele vai cumprir pena, não vai para cadeia normal igual as outras pessoas, tá? Então é muito importante para a gente saber até que ponto esse crime foi feito de forma voluntária ou não, beleza? Então é importante. Alguns tipos de problemas mentais apresentam um risco de periculosidade para a sociedade, tá? Então pessoas esquizofrênicas, psicopatas, com diagnóstico, podem apresentar risco à sociedade, então é necessário fazer um tratamento, necessário fazer acompanhamento, é importante esse diagnóstico na psiquiatria forense. Aí nós temos também a
policiologia científica, que são os métodos utilizados, os métodos científico-médico-legais utilizados pela polícia na investigação criminal e no deslindamento de crimes, tá? Então, a polícia, os investigadores, os escrivães e afins, eles vão fazer a utilização de métodos cientificamente comprovados para fazer a elucidação de casos criminais, de jurisprudência, de infrações penais no geral. Em 10º lugar, nós temos a criminologia. A criminologia é uma ciência que estuda os diferentes aspectos da gênese e da dinâmica dos crimes. Então, aqui, geralmente, eles avaliam se esse crime está vindo de uma pessoa muito pobre, que é uma pessoa que não tem condição de comprar alimentos, comprar água. Então, ela pratica um furto, ela pratica um roubo na intenção de conseguir o que comer. Qual é a incidência desse tipo de crime em determinada região? Então, ele faz o estudo sistemático de crimes próprios, tá? Porque no crime próprio, aí a gente vai ter, no caso, em locais bem mais afortunados, a gente vai ter crimes geralmente de latrocínio, a gente vai ter crimes de colarinho branco, crimes de sonegação. Então, dependendo do local, do ambiente, a gente tem uma incidência de crime maior do que outra, tá? Então, nas regiões mais pobres, a incidência é uma, nas regiões mais ricas, a incidência são outros tipos, tá? Assim como existe a comprovação também de que nas regiões mais pobres existe a distribuição de drogas e na região mais rica existe a produção de drogas, tá? Então, nota-se que os locais mais ricos são quem fornece drogas aos locais mais pobres, tá? A gente tem aí em 11º lugar a vitimologia, que trata da análise racional da participação da vítima na eclosão e justificação das infrações penais, tá? A gente precisa saber também se essa vítima tá mentindo, se ela tá falando a verdade, até que ponto ela mente, até que ponto ela fala a verdade, se ela falou meia verdade, se a outra parte da história é mentira. Então tem também o estudo da vítima, certo? Ele fala também sobre os aspectos gerais, sobre a vítima tá andando com o celular, mexendo no celular em uma determinada rua escura, que tem alta incidência de roubos, de latrocínio. Então, eles fazem essa caracterização nos estudos de vitimologia, tá? E em 12º lugar, nós temos a infortunística, tá? Que é a ciência que estuda os acidentes de trabalho com as doenças profissionais e com a higiene e insalubridades laborativas, tá? Significa que os locais de trabalho, fábricas, laboratórios, escritórios, eles seguem um padrão e qualquer problema que aconteça jurídico nesses ambientes, se uma pessoa fica com problema na coluna, por exemplo, vamos analisar o trabalho dessa pessoa. Esse problema na coluna está vindo porque ela trabalha há 15 anos sentada na mesma cadeira no escritório das 8 às 18. Tá? Então, isso vai ser estudado pela infortunústica, porque é um problema relacionado ao trabalho sendo agravado diariamente por conta do tipo de trabalho que ela leva, certo? A mesma coisa acontece quando você trabalha em mina de carvão, quando você trabalha em laboratório químico, tudo isso vai entrar no caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional, tá? Vejam só. As mais comuns que a gente tem em relação a esses temas é a antropologia forense, a gente tem também infortunústica, tá? A gente vê bastante por aí os casos de psiquiatria forense, a gente vê bastante tanatologia, toxicologia é um assunto crescente, a gente vê muita traumatologia também, mas a gente não vê muito antropologia nem infortunústica, né? Então, vou trazer um pouquinho mais sobre esses dois assuntos para vocês, tá? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre eles em específico, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre antropologia forense, que é um dos assuntos que a gente não vê muito, tá? Então, vamos lá. Antropologia forense, como eu falei para vocês, é identidade e identificação, certo? Ela vai ser a aplicação prática ao direito em um conjunto de conhecimentos da antropologia geral, visando principalmente questão relativa à identidade médico-legal, ou também a identidade judiciária e a identidade policial, certo? A identidade, ela é um conjunto de caracteres próprios, tá? E exclusivo de cada pessoa.
dos animais, das coisas, dos objetos também. Então, cada coisa, cada objeto, cada animal, ele é único, por mais que ele se pareça muito com o outro, tá? Então, sempre tem algum detalhe em específico que gera a exclusividade de um objeto, uma pessoa ou um animal, certo? É a soma de todos os sinais, marcas, caracteres positivos ou negativos que no conjunto individualizam o ser humano ou alguma coisa, né, distinguindo elas das demais, tá? Então, por mais parecido que seja você a alguém, se você tem um irmão gêmeo ou univitelino, que são gêmeos idênticos, alguma coisa há em você que te individualiza e te diferencia daquele seu irmão gêmeo, tá? Tratando-se então do ser humano, é a identidade o conjunto de características pessoais e peculiaridades que diferencia o indivíduo dos outros e lhe confere uma situação temporoespacial específica e status social único, tá? Isso é mais do que um número de CPF, de RG, tá? É sua individualidade geral frente à sociedade. Vejam só, a identificação ela é passível por simulação, tá? E de simulação também, ele tem uma importância tanto no foro civil como no foro criminal, porque a gente precisa identificar os indivíduos, tanto na vara civil quanto na criminal, tá? Pois a responsabilidade só pode ser atribuída após prévia identificação. Não tem como eu responsabilizar uma pessoa por um crime cometido se eu não sei quem foi, se eu não sei a identificação dela, tá? Se essa pessoa fugiu e eu não tenho sequer uma placa de carro para identificar, não tem como eu acusar alguém se eu não tenho a identificação dessa pessoa, tá? Então, desse modo, a gente depreende-se de haver um dever e um direito de identidade, tá? A identidade ela é de extrema importância nos quesitos tanto civil quanto criminal, porque para viver socialmente você precisa de identidade definida, certo? Protegendo a identificação, os interesses individuais e coletivos, tá? Então, a sua identidade vai proteger todos os seus interesses civis, individuais e coletivos, certo? Ao direito em específico, tá? Eu vou colocar aqui um grifo diferente. Ao direito vai interessar particularmente a investigação da identidade da pessoa que faz pela identificação, tá? Essa identificação, ela vai ser a determinação da identidade e da individualidade do ser humano, principalmente se for em caso criminal, tá? Então, ela vai ser uma demarcação de individualidade. Então, a gente utiliza dois métodos de identificação, tá? Um método é o método médico e o outro é o método policial, tá? O método médico, né, ele requer conhecimentos de medicina e demais ciências correlatas, tá? E o segundo, né, o policial, ele não é de natureza médica, então ele dispensa esse conhecimento a respeito da antropometria e a datiloscopia, por exemplo, tá? Apesar de ser muito importante saber de datiloscopia, ele não tá dentro da identificação policial necessariamente, tá? Aqui é um exemplo de como a gente consegue diferenciar o sexo biológico entre dois cadáveres, tá? No caso de achar duas ossadas diferentes, a gente consegue, através do fêmur, datar mais ou menos a idade que essa pessoa tinha ao falecer, tá? E pela região aqui da bacia, a gente consegue, na região da pelve, identificar se essa pelve ela é feminina ou se ela é masculina, tá? Sempre levando em consideração o sexo biológico. A pelve feminina, ela tem essa região aqui do ilho, tá? Mais aberta, que é bem mais normal. E a sínfise púbica, ela é maior que 90 graus, tá? E a sínfise púbica feminina, ela tem um ângulo maior que 90 graus, tá? A bacia masculina, ela já tem o ilho um pouco mais fechado, tá? Essa região escapular aqui da pelve, ela é mais aberta, tá? Mais alongada. E a região do ângulo, né, da sínfise púbica, ela vai ter um ângulo menor do que 90 graus,
certo? Esse é um exemplo de como a gente consegue diferenciar através da bacia o sexo biológico dessa ossada, tá? Aí a gente usa o fêmur para idade, geralmente a gente usa também para idade a clavícula, a gente consegue achar o crânio também, consegue determinar a idade e ter uma estimativa aproximada de sexo biológico, tá? Sexo biológico até dá para pegar pelo crânio, mas a gente prefere sempre fazer a visualização da região da pelve. E um outro assunto também que pertence à medicina legal, mas que ela é pouco falada, é a infortunística acidentária, tá? A infortunística, ela é o capítulo da medicina legal que estuda os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Ela é uma matéria regulamentada pela Lei 8.213, tá? Lá de 91, e ela que dispõe nessa legislação os planos de benefícios da Previdência Social pelo Regulamento de Benefícios da Previdência Social, tá? Que é o nosso famoso INSS, pelo Decreto 3.048, beleza? Vejam só, o acidente de trabalho, ele é aquele que ocorre pelo exercício do labor, né, pelo exercício do trabalho, principalmente quando são trabalhos repetitivos, certo? Pelo exercício do labor a serviço de uma determinada empresa, tá? Ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, então isso vai incluir também aqueles funcionários que são terceirizados, estagiários, jovem aprendiz, todo mundo vai entrar ali na infortunística acidentária, tá? Se houver algum problema na empresa, certo? Tudo que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, pelos termos do artigo 19 da Lei 8.213, tá? Isso aqui também vai aparecer lá no Código Penal, certo? No Código Penal e no Código de Processo Penal também, sobre as lesões corporais de natureza leve, grave e gravíssima, quando a gente tem aí resultado de lesão em que vai atrapalhar a vida natural da pessoa, vai atrapalhar as atividades diárias, as atividades domésticas, por uma semana, por um mês, por 6 meses, por um ano, ou se vai atrapalhar permanentemente, como por exemplo, quando tem resultado de amputação, precisou amputar a perna, precisou amputar o braço, então esses são resultados permanentes, tá? E de natureza gravíssima, quando essa lesão ela causa a morte necessariamente, tá? E o risco profissional, neste caso, ele é inerente a todo trabalho industrial ou rural capaz de produzir lesão corporal, perturbação funcional, doença ou morte do trabalhador, tá? Então, o risco ele pode ser genérico, específico ou específico agravado, certo? Se for risco genérico, significa que todo mundo está correndo risco igualmente, mas às vezes ele é muito específico, ele fica específico a um cargo em exato, porque se a pessoa só determinado cargo entra naquela região, aquela região tem substância tóxica. Então, isso vai ser um risco mais específico ou um específico agravado, tá? Então, aquele risco genérico vai ser aquele que incide sobre todas as pessoas, tá? Indistintamente. Qualquer que seja a natureza de suas comuns atividades corporais, certo? Então, qualquer colaborador da empresa está sujeito ao risco genérico que pode vir a ter. O profissional específico é aquele que está sujeito a determinado tipo de força de trabalho sobre a qual ele exerce. Então, ele, em específico, corre um risco específico sobre a função dele, tá? E o risco profissional específico agravado é aquele que está sujeito ao operário, né, ao trabalhador, determinado pelas suas peculiaridades no trabalho ou da condição que ele está sendo colocado para ser executado esse trabalho. Então, se a empresa coloca um funcionário para trabalhar em uma área insalubre, uma área que vai causar risco à saúde dele, isso vai entrar como risco profissional específico agravado, beleza? Vejam só, aqui a gente tem alguns agentes patogênicos químicos que eu gostaria de que vocês vissem, tá? Que a gente tem o arsênio, a gente já ouviu falar bastante, tá? Nessas substâncias em específico. A gente tem os arsênios e os seus compostos, o asbesto ou o amianto, né? O amianto
praticamente todo mundo já ouviu falar, e o benzeno e os seus homólogos tóxicos, tá? Veja só, quem são os profissionais que correm mais risco de se contaminar com arsênio? Pessoas que trabalham em metalúrgica, em indústria eletrônica, extração de arsênio e compostos, fabricação, preparação de tintas, processos industriais com desprendimento de hidrogênio, preparação e conservação de peles e plumas, conservação de madeira, agentes de produção de vidro, ligas de chumbo, medicamentos. Então, esses são os principais profissionais que correm o risco de receber uma toxicidade de arsênio, por exemplo, tá? Ou os seus compostos similares também que podem causar o mesmo tipo de doença ocupacional. Já o amianto, né, que a gente ouve bastante falar, ou até mesmo o asbestos, ele é através de extração de rochas amiantíferas, né, furação, corte, despojo de material proveniente da extração, mistura, fiação, telagem com amianto. Antigamente as casas possuíam amianto, hoje em dia já não possuem mais porque é proibido fazer o uso de amianto, tá? Justamente por ser altamente cancerígeno. Fabricação de guarnição de freio, material isolante, qualquer colocação ou demolição de produto de amianto que produza partículas atmosféricas de amianto, tá? Então, são esses os profissionais que correm o risco da toxicidade com esses agentes químicos. E o benzeno, a gente tem a fabricação e o emprego de benzeno, seus homólogos e seus derivados em aminados e nitrosos, onde a gente tem a presença deles em instalações petroquímicas, indústria química ou de laboratório, produção de cola sintética, usuário de cola sintética de fabricação de calçados, produção de tintas, impressoras, principalmente as de fotogravuras, pintura a pistola e quem trabalha com soldagem, tá? Todos eles ficam expostos a benzeno. Então, se você conhece alguém que trabalha na área, saiba que você precisa incentivá-lo a fazer acompanhamento médico anual para evitar possíveis níveis de toxicidade. Já a causalidade médico-legal do dano compreende como o estudo das energias, tá? Energias que ofendendo a integridade física ou da saúde, quer do ponto de vista anatômico ou fisiológico ou mental. Eles vão ocasionar lesões corporais ou pode ocasionar a morte também, tá? São 7 ordens de grupos de energias produtoras de dano, tá? A gente tem a energia mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica e mista, tá? Obviamente eu não vou conseguir falar sobre todas elas para vocês, mas eu vou mostrar algumas aqui nessa aula, tá? Vejam só, as energias de ordem mecânica são energias que atuam mecanicamente sobre o corpo, tá? Elas vão fazer a modificação completa ou parcial do seu estado de repouso de movimento. Aqui a gente vai entrar com alguns tipos de agentes de energia mecânica. Armas naturais, tipo mão, pé, cotovelo, joelho, cabeça, dente, unha. Então, o fato de você dar unhada em alguém, você morder alguém, você chutar alguém, você está utilizando, está provocando uma lesão corporal de natureza mecânica, tá? Porque você fez uso de força nestes casos. A gente tem as armas propriamente ditas também, que pode ser arma de fogo, punhal, soco inglês, cacetete e afins, tá? E armas eventuais, que são navalha, lâmina de barbear, canivete, faca, barra de ferro, balaústre, foice, até tijolo também vai entrar nessa questão da arma eventual, porque aí você pode pegar um tijolo, tacar na cabeça de alguém, essa pessoa vai ter uma lesão, tá? Na região craniana. A gente tem maquinismos e peças de máquinas também que vai entrar na energia mecânica. Os animais, cão, gato, leão, macaco, onça, lobo, tigre de bengala, tudo que gerar lesão ao corpo humano em relação à mordida desses animais pode ser considerada também ação mecânica, porque precisa, para fazer a mordida, precisa de uso de força, tá?
A gente tem alguns meios diversos, né, que eles não entram especificamente nessas outras classificações, que são quedas, explosões, precipitações. Então, só o fato de você ser arremessado para longe durante uma explosão ou sofrer uma queda muito longa também vai entrar como energia mecânica, porque é necessário o uso de força. E nesse caso da queda, o uso de força é a força da gravidade. Então, as energias de ordem mecânica, eles vão atuar por pressão, percussão, tração, compressão, torção, sucção, explosão, contra-choque, deslizamento e distensão. Então, se a característica da lesão fosse relacionada a uma desse tipo de mecanismo, aí você pode ter certeza que estamos lidando com um tipo de energia mecânica, tá? Lesões internas ou externas, elas podem ser produzidas pelas energias mecânicas de forma ativa, em que o agente vulnerante possuído pela força viva, né, ou força de choque, ele vai fazer um efeito proporcional ao seu peso e velocidade, tá? E aí vai projetar contra o corpo que está parado. Passivamente, quando o corpo está em movimento, ele é lançado contra o agente vulnerante que está sem movimento aparente, tá? Ou ela pode ser mista também quando o corpo e o instrumento, ambos em movimento, se chocam mutuamente, certo? Isso aqui é basicamente física básica, tá? Nesse caso, a física ela vai aplicar o peso corporal versus velocidade versus gravidade, tá? Então, tudo isso vai fazer com que o peso corporal aumente de tamanho. Então, isso vai provocar lesões muito maiores, principalmente numa queda, por exemplo, onde o peso do corpo ele vai ficar muito maior por conta da ação da velocidade e da gravidade. Então, quando ele atingir o chão, é improvável que ele sobreviva a essa queda, tá? O mesmo vale, por exemplo, uma situação muito leve. Uma caneta, por exemplo. Uma caneta, ela é levinha, se eu jogar ela em alguma pessoa, assim, de brincadeira, pode ser que eu não machuque essa pessoa. Obviamente, dependendo do jeito, machuca sim. Mas se eu simplesmente jogar a caneta em cima de alguém que está perto de mim, eu não vou machucá-la, tá? Mas se eu utilizar de uma pistola propriamente para lançar canetas a uma longa distância com uma força sobre a caneta, essa caneta pode perfurar essa pessoa e vir a matar. Então, isso vai ter a mesma força que uma arma de fogo, tá? Então, é bem interessante fazer essa diferenciação, porque isso aqui é a relação física das coisas, tá? Então, a intensidade, a gravidade do trauma, ele vai depender da força de choque, da importância da região atingida e de maior ou menor resistência do tecido. A gente tem também as energias de ordem física, tá? São energias capazes de modificar o estado físico do corpo, provocar lesões corporais e morte também, como temperatura, eletricidade, pressão atmosférica, assim como luz e som também, tá? Temperatura é a mais comum de todas elas, suas modalidades são termonoses, né, que são as queimaduras, e as oscilações de temperatura e o frio também. O frio geralmente ele provoca uma geladura, tá, que é uma queimadura, só que por conta da baixa temperatura, certo? A oscilação de temperatura, na dependência dos fatores predispostos, da resistência individual e da falta de aclimação necessária, as elevações ou diminuições bruscas de temperatura, eles podem favorecer com que o organismo fique exposto a agentes infecciosos, tá? Então, você sair de um ambiente muito frio e entrar num ambiente muito quente, ou vice-versa, ele pode fazer com que você tenha uma queda brusca de imunidade e ficar sujeito a agentes infecciosos, tá? Então, assestados especialmente no aparelho respiratório, broncopneumonia, tuberculose e até mesmo danos mortais, tá? Então, geralmente, quando a pessoa tem muita alergia no trato respiratório, essa inversão de temperatura causa crises e crises de rinite nessa pessoa, não é mesmo? Então, o frio, embora a gente tenha ali no nosso país a morte pelo frio é raridade, né? Algumas regiões, como por exemplo na região sul, onde as temperaturas elas descem ali nos limiares muito baixos, né? O óbito ele pode atingir principalmente moradores de ruas, pessoas bêbadas, crianças, pessoas idosas que dormem ao relento, desvaliados de amparo social. Isso vai caracterizar a espécie de algumas vezes o delito previsto no artigo 135 do Código Penal, que pode entrar como omissão de socorro, tá? Então, vocês já devem ter visto por aí que quando faz muito frio, principalmente em São Paulo, ou na região sul, o pessoal da Casa Civil, eles tiram
Eles tiram todos os moradores de rua, as crianças e os animais das ruas, porque sabem que elas podem vir a amanhecer em falecimento já, tá? Então, o frio ele pode fazer com que essa pessoa tenha uma paralisia respiratória, paralisia cardíaca. Então, eles retiram à noite ali para a pessoa não dormir no relento, não dormir no frio. A gente teve uma última temporada em São Paulo de muito frio, então precisou ter um acolhimento maior sobre essas pessoas que estavam em situação de rua para evitar esse tipo de coisa, tá? No caso, a Defesa Civil, a Prefeitura de São Paulo, outros lugares também, tanto na região sul, norte e nordeste já não é mais tão comum esse tipo de situação, mas nesses casos, não recolher essas pessoas, permitir que elas durmam na rua em dias muito frios, vai configurar omissão de socorro lá no Código Penal. Energia de ordem química são as energias que entram em contato com o meio interno e externo do organismo e elas são capazes de provocar danos à saúde ou à vida e elas podem ser cáusticas, produtoras de lesões viscerais, cutâneas, denominadas vitriolagem e veneno, tá? Envenenamento. A vitriolagem são as lesões viscerais e cutâneas produzidas por substâncias cáusticas, tá? Substâncias cáusticas. São substâncias ácidas, como por exemplo ácido sulfúrico, óleo de vitriolo, que empresta esse nome, né, a vitriolagem por conta do óleo de vitriolo. Ácido azótico, nítrico, clorídrico, crômico, várias substâncias cáusticas que ao ser, por exemplo, ser misturada com água também, elas podem ter potencialização, elas vão atuar por meio de coagulação das albuminas internas e vai causar desidratação no tecido. Então, quanto à base cáustica, né, seja ela potássio, soda, amônia, não importa, ela pode fazer um processo de liquefação que vai agir pela dissolução dos minerais do corpo e toda essa substância determinando na pele e na mucosa ulcerações sem nenhuma tendência à hemorragia, tá? Então, essa ulceração, ela abre na região interna, não provoca hemorragia, faz com que a pessoa morra de forma agonizante e bem lenta, tá? Dependendo do tipo de cáustica que essa pessoa entrar em contato, tá? Então, elas podem causar também queimaduras químicas, dano progressivo até que sejam totalmente inativadas pela reação dos tecidos. Nesse caso, quando você corre para o hospital com uma pessoa que entrou em contato com cáustica, eles precisam saber qual foi a substância que a pessoa entrou em contato para conseguir pegar um produto com pH superior, né, com o pH contrário, para poder neutralizar essa substância e ela parar de causar dano. Depois que eles neutralizam essa substância, aí sim eles entram com o tratamento das lesões, tá? Mas, se não for ao hospital muito rápido, essa pessoa acaba falecendo por conta da vitriolagem, tá? Já os venenos, eles não entram na questão vitriolagem, porque aqui a gente está falando de substâncias químicas, mas os venenos, eles mostram que não necessariamente faça de forma satisfatoriamente uma ação muito rápida, tá? Então, com efeito, nada mais dificultoso do que definir veneno, alimentos, medicamentos, determinadas circunstâncias podem causar dano à saúde e dano à vida também, tá? O inverso também ele é verdadeiro. Há algumas situações, dependendo da dose, o veneno pode ser medicamento. Então, o medicamento que você está tomando, se você tomar alta dose dele, vai se tornar veneno. Então, você vai passar por um processo de envenenamento, tá? Pode ser também ali conceituar o veneno como toda substância originária do reino mineral, vegetal ou animal, tá? Que independente da dose introduzidas por qualquer via no organismo, vai danificar a saúde e provocar a morte, tá? Então, a gente pode lembrar aí de dose de envenenamento por cobras, né? As mordidas das cobras venenosas. A gente tem aí alguns outros animais, algumas plantas que são venenosas. Quando você acaba se alimentando dessa planta, causa dano ao intestino, ao estômago, certo? Então, tudo que for ali da questão mineral, animal e vegetal pode entrar como tópico de envenenamento, beleza? A energia de ordem físico-química vai ser as asfixias em geral, tá?
Pode ser em espécie também, enforcamento, estrangulamento, esganadura, por sufocação direta ou indireta, ou afogamento por gases respiráveis. E aí vai entrar no quesito asfixiologia forense, beleza? As asfixias, elas são classificadas como obstrução das vias respiratórias, então ela pode ser sufocação direta, quando a gente tem algum obstáculo na passagem de ar, ou ela pode ser a constrição cervical, quando se trata de enforcamento, estrangulamento ou esganadura, tá? Ela pode ser também asfixia por restrição ao movimento do tórax, pode ser a compressão torácica, sufocação indireta, que é o simples ato de alguém impedir que o movimento torácico aconteça, pode ser uma pessoa que sente em cima do tórax da outra pessoa, e aí ela não consiga fazer essa respiração, tá? Fraturas costais múltiplas também, ela impede que o tórax faça o movimento respiratório, então também vai entrar como restrição do movimento do tórax, beleza? Sufocação por meio ambiente, alteração do meio ambiente. A gente vai ter o afogamento, né, que é onde a gente troca o ar atmosférico por meio líquido, soterramento e confinamento. Tá? Soterramento, quando a gente tem substância sólida, impedindo a respiração, e o confinamento, quando você fica confinado em um local sem circulação de ar. Então, você vai respirando, vai fazendo a troca gasosa, até que em algum determinado momento o oxigênio seja indisponível, beleza? E as asfixias por parada cerebral, por parada respiratória cerebral, a gente tem a paralisia dos músculos respiratórios, pode ser por traumatismo crânioencefálico ou medular, ou pode ser por conta do uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, beleza? Vejam só, o enforcamento, ele é a interrupção do ar atmosférico até as vias respiratórias, né? Decorrente de um laço fixo em volta do pescoço, agindo o peso do próprio corpo da vítima como força ativa, beleza? Vou repetir, agindo o peso do próprio corpo da vítima como força ativa, ou seja, colocou a corda no pescoço, pulou de algum lugar mais alto e o peso do corpo foi a força ativa sobre o laço fixo do pescoço, beleza? Natureza jurídica do enforcamento, mais comum em suicídio, mas ele pode ser acidental ou homicida também, depende da situação, mas ele é mais comum em suicídio. A esganadura é a constrição do pescoço pelas mãos, tá? Sinal geral é similar às outras constrições do pescoço, então o que a gente encontra no cadáver é bem parecido, mas nesse caso a gente vai encontrar escoriações e marcas de unha do agressor pela pele do pescoço, tá? Sempre nesse caso, sempre vai ser homicida, sendo impossível o processo de suicídio ou ser um acidente. Então, achou a esganadura, com certeza é homicídio, beleza? E o mecanismo do enforcamento, vejam só, quando a gente tem queda longa, a gente tem ali mais ou menos um mínimo de 1,5 metro de altura. A morte, em geral, ela vai ser decorrente da fratura da coluna cervical. Então, ao pular de uma altura de mais de 1,5 metro, o processo de asfixia não vai ser pela falta de oxigênio, mas sim por ter quebrado o pescoço por conta do peso do corpo como força ativa, tá? Quando não tem queda longa, né? Quando não tem fratura. A morte por enforcamento, ela não vai vir bem devagar, ela pode vir de 5 a 10 minutos, como as demais formas de asfixia. Entretanto, a perda de consciência vai acontecer ali por volta dos 10 segundos, tá bom? E os mecanismos combinados, né, o vascular e o respiratório, ele vai resultar na morte do indivíduo, sendo mais importante o vascular quando o laço impede a chegada do retorno de oxigênio ao cérebro. Então, tampar ali a passagem da parte vascular, né, das veias das artérias, vai impedir o acesso de oxigênio do cérebro. O estrangulamento, ela é a constrição do pescoço por laço acionado por força estranha. Quadro bastante semelhante que é encontrado no enforcamento também, mas a gente precisa diferenciar os dois. É muito importante que a gente diferencie. A natureza jurídica dela vai ser homicídio ou infanticídio, tá? Diferenciação com o enforcamento é que o sulco provocado no pescoço pela corda, ela vai ser horizontal, tá? Ela vai ser uniforme em toda a periferia do pescoço, vai ser contínua, e o sulco situado abaixo da cartilagem tireoide, tá? Então, sente aí a cartilagem tireoide, o sulco da corda, ela vai estar sobre ela, tá? E pode haver também múltiplos sulcos quando a corda foi enrolada mais de uma vez sobre o pescoço dessa pessoa, beleza?
Por modificação do meio ambiente, a gente tem o afogamento, é a obstrução da via respiratória por meio líquido ou semilíquido, tá? Não necessariamente a gente precisa de uma submersão total do corpo, só o fato de ter contato olho, nariz e boca e ouvido debaixo d'água já entra como quesito afogamento, tá? Então, só o fato dos orifícios respiratórios estarem debaixo d'água já vai configurar afogamento. Não necessariamente precisa estar o corpo inteiro afundado. A gente tem dois tipos de afogamento, o afogado azul. O afogado azul é o indivíduo que apresenta uma coloração cianótica, ele fica com o rosto azulado, arroxeado, azulado, beleza? E aí o indivíduo ele morre por aspiração do meio líquido, certo? Então a gente chama de afogado verdadeiro, porque essa pessoa verdadeiramente morreu afogada. Ela perdeu o acesso ao oxigênio e ela só está conseguindo inspirar água. Então, nesse caso, a gente vai achar no cadáver água no pulmão, água no ouvido, água no estômago. Então, nesse caso, é o afogado azul. E aí, esse caso vai ficar com a coloração cianótica, tá? O afogado branco, ele é diferente. Neste caso, o indivíduo ele vai apresentar uma coloração esbranquiçada, o corpo vai ficar esbranquiçado. Isso significa que a morte ela possa ter ocorrido em meio líquido, porém não foi pela aspiração dela, tá? Isso acontece quando a pessoa morre por algum outro motivo e acaba estando dentro d'água em conjunto, ou ela foi desovada debaixo d'água, tá? Como, por exemplo, você está nadando na piscina e tem um AVC. Dali do AVC, provavelmente você não vai conseguir sair de dentro da piscina, então você vai se tornar um afogado branco, porque você faleceu decorrente do AVC, entretanto você estava debaixo d'água. A primeira questão que as pessoas pensam quando verem o corpo dentro da piscina é que achar que você se afogou, quando na verdade não foi o afogamento em si, mas sim por conta do AVC que você teve, né? E isso quem vai estipular é a autópsia. A autópsia vai ver lá a presença do AVC, vai ver que não tem coloração cianótica, vai determinar isso como afogado branco, beleza? Infarto do miocárdio também entra nessa questão. Cãibra também, em alto mar, elas podem todas configurar afogado branco. Beleza, pessoal? A gente termina essa aula por aqui. A gente se vê na próxima aula.